O que será que está por trás da expressão eu não consigo? Eu tinha feito já um vídeo e a resposta ficou bem curtinha. Muita gente não conseguiu entender exatamente o que eu estava dizendo, então por isso que eu vou fazer esse vídeo um pouco mais longo, tentando dar conta um pouquinho, né? A gente precisa sempre estudar muito para entender o que é do humano, o que é do inconsciente. Então aí tentando dar conta deste eu não consigo. A gente planeja as coisas, a gente decide algo para nossa vida. Vou começar a fazer atividade física, vou acordar 6 horas da manhã, vou começar a estudar, vou ler 10 páginas por dia. A gente decide certas coisas e a gente não faz. E quando a gente vai dizer sobre isso, em geral a gente fala que eu não consigo. Vou fazer um regime, parar de comer doce, só que eu não consigo. Vou começar a comer, sei lá, mais salada, só que eu não consigo. Quando eu me vejo, eu já estou fazendo aquilo que eu disse que eu não ia fazer. E eu digo eu não consigo seguir com aquele planejamento. Na psicanálise, a gente sempre precisa lembrar do inconsciente. O inconsciente nos rege, o inconsciente nos domina, ele faz com que a gente faça ou não faça alguma coisa. Quando a gente faz esse tipo de planejamento, a gente está usando, obviamente, a nossa parte consciente, a nossa parte racional. Só que essa parte consciente, essa parte racional, ela é limitada, ela é pequena, perto da vastidão do inconsciente que nos rege. A gente diz que é do inconsciente porque é algo do desconhecido. Então, o inconsciente não tem muito a ver com essa coisa de a pessoa estava inconsciente porque estava meio sonolenta. Não tem a ver com isso. Tem a ver com algo que se expressa, algo que nos atravessa e que a gente desconhece. A gente desconhece o motivo, a gente desconhece o elemento, a gente desconhece como que funciona. Só que isso rege nossa vida, só que isso está ali, aparecendo pra gente o tempo inteiro. Então, a gente faz um planejamento, a gente toma as decisões pelo nosso lado consciente. Mas existe esse lado inconsciente que é mais forte, que é mais carregado, que faz a gente funcionar todos os dias. Eu preciso entender, eu preciso compreender quais as forças que estão ali inconscientes que fazem com que eu faça ou não alguma coisa, que trabalham, que ajudam com que eu entre ou não numa rotina. Mudar, planejar alguma coisa, mudar uma rotina, decidir fazer de uma outra forma, vai ter a ver também com qual o sentido que aquilo tem. Um sentido, num sentido simbólico mesmo. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim, isso tem a ver com a minha vida ou não tem a ver com a minha vida, e o sentido como um caminho, qual é a direção que se toma. Então, muitas vezes a gente toma decisões, mas que não faz nenhum sentido internamente, psiquicamente. E aí a força inconsciente barra. Então, a gente começa a fazer, vou fazer atividade física todos os dias, 6 horas da manhã. Eu começo a fazer e, de repente, acontece alguma coisa, eu não faço, eu invento uma desculpa, eu me dou de presente dormir até mais tarde. Por quê? Porque aquilo que eu comecei a fazer, acordar às 6 horas da manhã para fazer atividade física, não está encontrando um sentido no meu psiquismo, nem um sentido nessa questão, nesse sentido do simbólico, faz bem ou não faz bem, não consegui encontrar ainda isso internamente, nem um sentido de caminho, da marcação que eu tenho enquanto um caminho necessário para a gente seguir a vida. E isso tudo inconscientemente, isso tudo muito internamente. E aí, de novo, o inconsciente é do desconhecido. Então, eu não consigo conhecer, eu não consigo reconhecer isso na minha vida.
aí a gente usa a expressão eu não consigo, porque não consegue mesmo, né? Não faz nenhum sentido, não tem valor para você aquilo. Então, quando a gente pensa nessa expressão eu não consigo, a gente pode pensar, né, coisas mais rápidas assim. Será que eu quero? Será que faz sentido para mim isso? Será que realmente é da minha motivação? Isso vai construir algo dentro de mim? Por outro lado, a gente pode pensar, isso será que vai contra algo do valor que eu dou à vida, do valor que eu dou às coisas? Será que não está sendo contra alguma coisa assim? Né? Quer dizer, eu quero muito fazer a atividade física. Eu falo da atividade física, é uma coisa que eu gostaria muito de acordar cedo e fazer, mas eu não faço. Será que isso vai contra algum valor moral, algum valor ético, algum valor financeiro? Não importa. Será que vai contra algo que já está inscrito em mim? Será que entra em conflito com algo em mim? E como é algo do inconsciente, a gente não consegue encontrar um sentido tão simples. A gente vai falar, nossa, mas não tem nada a ver a questão moral com a atividade física. De repente, dentro de mim, das minhas questões, dos meus conflitos, da minha vivência, da minha experiência, tem alguma coisa a ver. Eu só vou descobrir isso em análise. Sinto muito, mas é verdade. Outra questão que a gente pode pensar dentro deste eu não consigo: será que há medo? Será que existe algum medo naquilo que eu tenho que apresentar, naquilo que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, às vezes as pessoas precisam entregar um relatório e fica, eu não consigo terminar. Será que não há algo ali bem profundamente que diz de um medo de se apresentar, de fazer algo errado, de estar se equivocando? Pode existir. Então, o eu não consigo, como eu disse no outro vídeo, né? Às vezes é algo sintomático, porque a gente repete, tá toda hora falando, eu não consigo, eu planejo e não consigo, eu tento fazer uma nova rotina e não consigo, eu tento ler 10 páginas por dia e não consigo. O que será que está por trás disso? E isso não é sintomático desta forma de repetição, de que na vida eu me apresento ao mundo por essa expressão eu não consigo fazer regime, eu não consigo emagrecer, eu não consigo estudar, eu não consigo dormir, não consigo. E a gente se apega a essa expressão eu não consigo porque é como se ela travasse uma justificativa. Eu não consigo, fechou. Não preciso encontrar outro caminho, já eu não consigo, já fecha. Só que pela psicanálise a gente sabe que há algo por trás disso, que é do inconsciente, e que se a gente quiser saber, a gente precisa conseguir fazer uma leitura do inconsciente. O eu não consigo já está dizendo algo do seu inconsciente. É necessário um psicanalista para fazer a leitura disso, escutar o que está por trás deste eu não consigo. Às vezes tem um eu não quero, um eu tenho medo, isso não faz sentido para mim, só que o eu não consigo me firma numa determinada posição. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre isso que está por trás do eu não consigo, que é claro, para cada um, cada sujeito, haverá uma história, haverão elementos constitutivos e que a gente não pode dar uma resposta que é sempre deste jeito. É sempre um não querer, é sempre um medo. Para cada sujeito, uma resposta. Quem realmente quer se aprofundar em si mesmo vai acabar fazendo aí uma análise para entender este eu não consigo. Mas não é uma questão simples de não ter habilidade, de não ter capacidade, de uma força esotérica que te trava.
dentro da psicanálise não tem a ver com isso, tem a ver com uma força inconsciente que você desconhece e que te trava e faz você usar esta expressão como uma grande justificativa. Às vezes a gente usa outras justificativas, às vezes a gente dá desculpa pra gente mesmo, né? Então, é porque eu estava muito cansada, então não acordei mais cedo. É porque me atrasei em alguma atividade, por isso eu não consegui terminar o relatório, ou por isso eu não consegui fazer a leitura, é porque eu estava já com os olhos fechando, então não consegui fazer a leitura. A gente vai encontrando aí várias desculpas, em geral, desculpas que nos agradam, e que às vezes o outro escuta e fala, olha só, né? Nem percebeu que tá tentando aí encontrar uma desculpa. E quanto mais a gente dá desculpa de uma única coisa, de uma única forma, mais a gente está tentando se convencer daquilo. Ou seja, inconscientemente a gente já percebeu que aquilo é uma desculpa e eu tô tentando me convencer de que realmente eu mereço dormir uma horinha a mais e não vou fazer atividade física, ainda que a gente tenha um objetivo. Mas lembrem, o objetivo ele é construído conscientemente e nossa parte consciente é pequenininha. Espero ter explicado um pouquinho melhor aí sobre o eu não consigo. Até aí, pessoal.